Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Serra do Salitre, é uma alegria poder falar com vocês nesse momento um pouco difícil, mas que Deus possa abençoar vocês. E nós estamos aqui no sítio, mas orando por cada um de vocês e intercedendo para que logo possamos passar esse momento e estarmos juntos no templo. Como eu disse, eu estou naquela época dos meus 60 anos, eu sou do grupo de risco e então eu estou aqui um pouquinho isolado no sítio, mas não deixando de fazer minhas atividades, as minhas atividades. Minha oração é que Deus abençoe cada um em todo o tempo. E eu queria meditar com vocês no texto da Bíblia Sagrada, no livro de Filipenses. Quando o apóstolo Paulo escreve esse livro para essa cidade de Filipos, uma cidade que Paulo tinha uma experiência muito interessante. A experiência de Paulo em Filipos foi quando ele foi pregar o evangelho ali, e ele então foi colocado no cárcere e jogado lá no fundo do cárcere. E ele lá, ao invés de reclamar, de ficar achando ruim, até porque ele tinha feito bem, ele tinha curado uma mulher, e ele foi jogado no interior do cárcere, e meia-noite ele estava cantando e louvando a Deus. Um exemplo maravilhoso, uma situação difícil naquela, eu não sei o que eu estaria fazendo, estaria cantando ou reclamando ou gritando, ou uma situação com fome, ele estava com fome, com as pernas para cima, amarrado, tinha levado 40 açoites, menos um, provavelmente, nessa época. Então, ao invés de reclamar, ele estava cantando louvores a Deus, louvando a Deus. Essa cidade, mais à frente, ele escreve essa carta, e é considerada a carta da alegria. Se você for riscar aqui e ler, rapidinho você lê esse texto, essa carta, você vai ver tantas vezes que ele fala de alegria. Marcante eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas outros textos, por exemplo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Mas eu queria pensar nesse texto, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, no capítulo 4, o versículo 11. Ele começa no versículo 10 dizendo assim, alegrei-me sobremaneira. E depois ele acrescenta, eu aprendi a viver contente. Eu acho interessante essa parte dele, eu aprendi. Nós nascemos aqui nesse mundo sem saber muitas coisas, aliás, poucas coisas. E vamos aprendendo com o tempo. E aprendemos a andar, aprendemos a correr, aprendemos a ler, aprendemos as nossas profissões, cada um a sua, e nós vamos adquirindo conhecimento com o passar do tempo. Quanto mais idoso, talvez mais conhecimento, ou então tem pessoas novas também que já gostam de ler, de estudar, de ir atrás de conhecimentos novos. E o apóstolo Paulo então está dizendo que eu aprendi a viver contente. Quer dizer que alegria é um aprendizado. Tem gente que só vive reclamando da vida, só reclama. Eu lembro que uma vez um pastor foi numa casa e a mulher reclamava de tudo. E ele então diz, olha minha irmã, vai ficar pior. Porque quanto mais reclama, pior fica. E aí o apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver contente. Ele fala assim, tanto você estar humilhado, como ser honrado. De tudo e em toda circunstância eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Nós estamos num momento difícil no nosso país. E muitos ficam lutando por questões políticas. Eu acho que nós não tínhamos que pensar em questão de política. Nós temos que orar pela nossa nação, nós temos que orar pelas instituições, nós temos que orar pelas pessoas que estão imbuídas de autoridade, enquanto elas não forem contra o Evangelho do Senhor Jesus. Eu tenho que orar por aqueles que eu sou contra, não votei neles, tenho que pedir por eles.
Porque se nós não fizermos isso, o que vai ser de nós? Temos que pedir a Deus que Deus abençoe o nosso governador, abençoe o nosso prefeito, abençoe o nosso governador, o nosso presidente, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais. Nós é que votamos nele. Certa vez, um colega nosso lá do seminário perguntou ao reverendo Francisco Leonardo, que era o nosso reitor, e como que era escolhido os presbíteros e diáconos, porque na igreja dele tudo era muito ruim. E o reverendo Francisco Leonardo fez o seguinte: meus parabéns, meu irmão, meus parabéns. E ele falou assim: mas pastor, por que meus parabéns? Porque você que elegeu, você merece. Você que elegeu, nós é que elegemos. Nós somos democratas e a democracia é exatamente 50% para um e para outro. Depois, se nós perdemos, temos que aceitar. E nós devemos respeitar e orar pelas autoridades constituídas enquanto elas forem justas e honestas. Que Deus abençoe a cada um e que possa olhar para esse texto, que nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. E o apóstolo Paulo depois termina dizendo o seguinte: por que ele pode tudo isso? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos um Deus presente conosco, um Deus que está do nosso lado. Que Deus nos abençoe e que todos juntos possamos orar pelo nosso país. Não fique discutindo política de jeito nenhum nesse momento. É orar pelo país, é orar para que Deus abençoe. Tem pessoas que talvez possam falar muito, mas tem pessoas que falam quase nada, mas fazem tudo errado. Nós temos que orar por tudo, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, para que esse país possa crescer mais e mais e que o nome de Jesus seja exaltado aqui no nosso meio. Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês, fortaleça cada um de vocês em todo o tempo, e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Um grande abraço do seu pastor Josué.